Alexandre, a palavra é sua. Obrigado. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Mais um dia, né, que a gente está junto aqui, podendo ter a oportunidade de fazer esse estudo, né? Apesar das confusões que a tecnologia nos traz, né, isso faz parte. Coisa boa. Vamos lá então. Eu estou dando continuidade, né, no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. E então eu falei um pouquinho, né, no estudo anterior sobre essas moradas, o que são exatamente essas moradas, que são vários planetas que nós temos em todos os sistemas solares, em todo o universo. Cada planeta cheio de existências, cheios de seres humanos e nos seus mais variados níveis. Assim como o planeta Terra, sendo um mundo de provas e expiações, nós observamos que tem, né, seres humanos desde mais atrasados até um pouco mais adiantados. E é necessário que seja assim para que aqueles que estão mais à frente ajudem os que estão atrasados. Mas hoje, então, nós vamos falar um pouquinho de diferentes categorias de mundos habitados, para nós entendermos um pouco como que funciona isso. Então, no universo está cheio de planetas, sistemas solares, como o nosso, por exemplo, que nós conhecemos, e cada sistema, né, está cheio de planetas, e ali nós temos mundos, como o nosso, que é o de provas e expiações. Mas existem níveis evolutivos de planetas. Qual que é o nosso? O nosso é de provas e expiações, não é o primeiro, é o segundo da categoria. Isso dá para a gente perceber que nós não estamos assim tão evoluídos, nós estamos começando agora. É por isso que o Evangelho nos chama de a infância da humanidade. Tá, então qual que é o início de verdade? O início de verdade são os planetas primitivos. E a gente vai saber um pouquinho de cada um aqui, do pouco que eu tenho lido aqui, que eu tenho conhecimento. Nós vamos lá então. Mundos primitivos são os primeiros, né, que nós começamos a nossa trajetória evolutiva. E os mundos primitivos são aqueles nos quais, como o próprio nome fala, são os mais primitivos, os mais simples. Nós ali estamos sem conhecimento de ciência alguma. Nestes mundos, nós não temos nem consciência da nossa própria existência. Nós somos como animais puramente. Nós, então, só buscamos a nossa sobrevivência. Nós não temos esses conhecimentos que nós temos agora. Nós não sabemos nem conversar uns com os outros. Praticamente fazemos como os animais fazem, apenas ameaçando uns aos outros. Nos unimos por instinto, então tem procriação? Tem, mas puramente por instinto, assim como os animais têm. E aí então nós vamos evoluindo e vamos chegando ao segundo da escala evolutiva, que são os mundos de provas e expiações. São os mundos nos quais nós estamos, né? Tal como a Terra. E a Terra nós podemos observar que não é um mundo feliz. É um mundo no qual nós temos muitas desavenças, né? Nós temos muitas complicações uns com os outros, e também nós observamos que ainda tem a inclemência da natureza. E por que é um mundo difícil? Porque os que estão nele ainda são seres difíceis, ainda são seres crianças espirituais, né? Ainda brigam umas com as outras, não entendem direito por que nós estamos aqui, mas já estamos tendo consciência das nossas existências, né? Nós também já estamos despertando espiritualmente. Está certo que ainda falta muito, mas nós já estamos acordando, nós já estamos melhorando, né? Tem muitos espíritos mais evoluídos que estão conosco, estiveram conosco, para nos ajudar a ir despertando devagar, porque não basta ter consciência da existência, é preciso também ter lucidez espiritual, e é uma coisa que nós não temos ainda. Somos espíritos imortais, mas como começando agora, tal qual uma criança que ainda não entende que é um ser humano,
então ela tem muitas dúvidas, ela também traz muitas desavenças, faz muita bagunça, briga com seus iguais, crianças também, e é assim que nós ainda somos. Porém, nós já começamos uma espécie de caminhada na qual nós ditamos os nossos passos e nós vamos aprendendo através dos nossos erros e acertos. Nós vamos convivendo uns com os outros, vamos vivenciando, vamos buscando aquilo no qual nós acreditamos que é o certo, porque nós vemos também, desde que nós conhecemos por gente o caminhar da humanidade, nós observamos que as pessoas buscam certas coisas, inicialmente as coisas do mundo, poderes do mundo, riquezas do mundo, sensualidade que nós vemos no mundo, o sexo, alimentação, entre tantas outras coisas que nós abusamos. Estamos na era dos prazeres, passamos da era do instinto, daquele instinto bem enraizado, ainda temos um pouco dele? Temos. Eu diria que não um pouco, ainda temos muito. Mas nós já passamos para a era também dos prazeres. Nós estamos então experimentando as coisas, sentindo prazeres nas coisas, e aí devagar nós vamos observando também os excessos. E esses excessos são observados principalmente através das reencarnações. Como que funciona? Porque nós vamos experimentando o meio, vamos vivenciando, vamos então tendo os nossos excessos igual à busca do supérfluo, a busca a todo custo das coisas do mundo, do ouro, da prata, poderes temporais, excesso dos prazeres, como eu disse, do sexo, sensualidade, dos poderes que a gente abusa então para com os subordinados, E em simples famílias que nós observamos ali, os filhos, os irmãos derrubando uns aos outros por causa da herança dos pais. E isso então é o que nós fazemos agora, não entendendo que nós já podíamos estar um pouquinho melhores. Por quê? Tantos missionários que já passou por nós, o Cristo veio até nós, entre tantos outros, Chico Xavier, e mesmo assim nós estamos em uma época no qual nós ainda somos um pouco bárbaros, nós ainda machucamos uns aos outros. Sim, ainda fazemos isso, mas pelo menos algum progresso nós já temos. E uma coisa que a gente precisa se conscientizar é que estamos em uma escola. Se é uma escola, nada mais natural que tem atrasos. Estamos atrasados? Estamos, mas faz parte do cronograma. Então o que a gente precisa fazer? Confiar na espiritualidade, confiar nos dirigentes dessa escola, principalmente no governador, no nosso mestre, modelo e guia que está por todos nós sabemos disso, E ele controla tudo isso, e ele nos auxilia, e ele então nos envia os nossos anjos da guarda. Nós temos os nossos familiares que estão no mundo espiritual, que torcem por nós, e aí nós vamos caminhando através dos escândalos, que é natural, mas como Cristo disse, é preciso que venham os escândalos, senão como vão ser corrigidos? Nas escolas, como que os professores, os mestres, sabem aonde corrigir os seus alunos? Através dos erros. E aí, através dos erros dos seus alunos, eles vão lá e partem então para exercícios que vão corrigir aqueles erros. São as expiações pelas quais nós passamos. As expiações pelas quais nós passamos são as correções dos nossos escândalos, dos nossos erros, para nos ensinar a começar a acertar, a deixar os erros de lado, a deixar o supérfluo de lado, a ter mais amorosidade para com o semelhante, mais fraternidade, mais piedade, a deixar de lado, a sacrificar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, ir nos desapegando aos poucos, e é isso que vai fazendo com que nós vamos nos espiritualizando, porque para que nós possamos nos espiritualizar, nós precisamos praticar o que a doutrina espírita chama de caridade. É por isso que está escrito, fora da caridade não há salvação. Nós precisamos então praticar o bem para com o nosso semelhante, mesmo que inicialmente a gente o faça
por ostentação, que é o que mais natural, ou simplesmente para dizer eu estou nessa determinada religião e lá diz que nós temos de fazer o bem para o semelhante, temos de ser bons samaritanos, vamos ser. Então fazem inicialmente por essa obrigação do meio, mas depois vai observando que isso é uma necessidade do Espírito que aqui está encarnado. Ser bom para com o seu semelhante, praticar as leis de Deus para com o seu semelhante, respeitar o seu semelhante, amá-lo de verdade, valorizá-lo e entender que todos nós aqui temos as nossas imperfeições e queremos então que o outro nos aceite. Mas, voltando então para as diferentes categorias de mundos habitados, o que vem depois desse mundo de provas e expiações? Vem o mundo de regeneração, que é para o qual nós estamos em transição. Se nós então nos esforçarmos, logo, está certo que estamos atrasados, mas vamos conseguir, vamos então chegar ao mundo de regeneração. Para que consigamos chegar em um mundo de regeneração, que é o próximo, e os mundos, eles mesmos vão evoluindo, existem assim, hoje, mundos que têm a categoria de primitivos, de provas e expiações, de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Porém, também estes mesmos mundos fazem as suas transições. O que isso significa? Eles podem, um mundo de provas e expiações pode se tornar um mundo de regeneração a partir do momento que aqueles habitantes daquele planeta estão evoluindo. Aí então eles progridem junto com o planeta, se transformando em um mundo de regeneração. Lembrando que na realidade não é o planeta que muda, mas são as pessoas que estão nele. É todo aquele coletivo de seres humanos que ali estão encarnados, que agora estão buscando se entender, se aceitar, praticar as leis de Deus, melhorar de verdade, deixar os sofrimentos, as misérias e decepções de lado, porque perceberam que o caminho é que nós possamos sincronizar o nosso livre-arbítrio com o arbítrio de Deus, com as suas leis. Aí então nós nos regeneramos, todos de mãos dadas, então passando para esse mundo de regeneração. E o que vem depois? Mundos felizes. O que são os mundos felizes? São os mundos nos quais o bem impera. Ainda tem alguma maldade? Sim, ainda pode ter algum resquício de maldade, mas em pensamento. São raras as ações de maldades em mundos felizes, né? Passando para um mundo de regeneração, ali o bem está começando então a se sobrepor, mas ainda tem maldade. Mas chegando nos mundos felizes, o bem impera de verdade. E mundos celestes? Em mundos celestes, pelo que nós achamos da doutrina espírita, não são mundos nos quais nós encarnamos mais. Já são mundos nos quais vivemos em espírito. Ainda estudamos, mas nós já estamos livres da maldade. Nestes mundos, nós já conseguimos então alcançar o quê? A nossa pureza de espírito, mas ainda precisamos estudar. Então, resumindo, nós reencarnamos ainda desde mundos primitivos, que vamos passando por provações, até mundos felizes, nos quais nós ainda reencarnamos. Ainda tem provações? Tem, mas não tem mais o caráter expiação. E por que em mundos felizes não tem expiação mais? Porque ali ninguém mais pratica o mal contra o seu semelhante, ninguém mais pratica o supérfluo. Ali ninguém tem a falta do necessário, e também ali não tem os supérfluos. Ali cada um aceita um ao outro, ama um ao outro de verdade, auxilia uns aos outros, porque lá nós trabalhamos. O que nós conseguimos é através do nosso mérito, cada um com a sua inteligência, cada um com as suas aptidões. Existem sim os que têm mais, os que têm menos, mas isso depende conforme as suas aptidões, sim. Então, aquilo que tem mais não quer dizer que ele tem o supérfluo.
Aquele que tem menos não quer dizer que ele sofre a falta do necessário. Ele tem o necessário conforme as suas aptidões e conforme a sua inteligência. Então esse é um pouquinho, deste item para nós entendermos ele, e para que eu não estenda muito esse estudo, eu já vou passar para a finalização, que é o livro Palavras de Vida Eterna, no qual eu separei o texto de acordo, item 101, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Paulo. A vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela. Honra aos títulos que procuras honrar. Tratamento correto à conduta correta. Dignidade ao que dignificas. Experiência na pauta de tua escolha. Instrução no nível em que te colocas. Confiança no grau de tua fé. Distinção naquilo em que te distingues. Respeito em tudo o que te faças respeitável. Versão disso ou daquilo, conforme os teus desejos. Clareza ao que a limpes. Isso significa, igualmente, que seja qual for a posição em que te situes, tens a resposta da vida, na vida que procuras. É assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz, em nosso caminho será sempre salário moral, de acordo com as nossas próprias obras. Muito bom. Então aqui, segundo as suas obras, o qual será recompensado a cada um. Estamos aqui para trabalhar, para estudar, para evoluir espiritualmente, para alcançar a sobriedade, a lucidez de um espírito imortal, que sabendo agora da sua existência, que tendo consciência da sua existência, agora busca se identificar com os intuitos do seu Criador, do nosso Pai, que é Deus. E a partir do momento que nós vamos conseguindo essa sincronia, que nós vamos melhorando os nossos passos, que nós vamos nos aceitando, que nós vamos tendo ao nosso lado o nosso modelo e guia da humanidade, que vem nos dizer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida para todos nós, que é com Ele que nós vamos conseguir então alcançar o nosso progresso espiritual. Nós tendo essa consciência, nós vamos conseguir sim começar a entender o mundo como uma irmandade, na qual todos vão agir como D'Artagnan e os três mosqueteiros, um por todos e todos por um. Buscamos sacrificar tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que faz com que sejamos egoístas, tudo aquilo que faz com que nós ainda estejamos tão apegados às coisas do mundo. E aí nós vamos querendo sim aquilo que nos eleva, aquilo que faz com que nós consigamos nos iluminar e, consequentemente, nos abraçar e, lógico, alcançar esses mundos felizes. Porque se agora achamos que somos infelizes, é por causa da nossa condição moral, é por causa da nossa condição espiritual. Mas a partir do momento que o ser acerta os seus passos, ele alcança a felicidade tão almejada, porque todos nós desejamos a felicidade, e Deus, nosso Pai, também quer o mesmo para nós. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho desse estudo, e gostaria de agradecer mais uma vez o grupo, e que possamos todos caminhar juntos, aprendendo um pouco mais a cada dia. Um abraço a todos.